Amém? Tema é paternidade, né? Gálatas 4:4, a palavra de Deus diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Misericórdia, gente. A palavra está dizendo que por ser filho, Deus os torna herdeiros. Amém? Quem é herdeiro aqui? Glória a Deus. Gente, como o Lindomar falou antes, não olhe para o vaso. A presença de Deus está neste lugar. Eu vou pedir para você, segure as crianças. Gente, não disperse. Não disperse. Deus, Ele quer falar com você nesse instante. Ele já tem falado desde o início do culto. Ele quer falar com você. Amém? Gente, a palavra começa dizendo, mas quando chegou a plenitude do tempo, plenitude quer dizer o quê? Tempo certo, perfeição. Quando chegou a perfeição, quando chegou no tempo certo, Deus mandou Jesus, o seu único filho, que não tinha pecado algum, que não cometeu pecado algum, que não cometeu erro algum, para morrer por quem? Para morrer por quem? Para trazer quem de volta para casa? Nós. Na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus para que eu e você hoje estivéssemos vivos, para que a gente tivesse vida. E vida em abundância, não é pouca vida, gente, é vida em abundância. E a palavra continua dizendo que Jesus nasceu de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Então, gente, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, se tem alguém que está acima da lei, ou a única pessoa que está acima da lei, esse alguém é Deus. Ele está acima de qualquer lei, de qualquer lei. Ele está acima de qualquer lei. E a palavra diz que Jesus nasceu de mulher. Jesus, Ele nasceu debaixo da lei para que redimisse a quem está debaixo da lei, que somos nós. Para que então viesse o tempo da graça, gente. Qual é a diferença do tempo da lei para o tempo da graça? Quantos aqui guardam os mandamentos, os 10 mandamentos de Moisés, que Deus deu a Moisés? Quantos guardam? Quantos cumprem à risca esses mandamentos? Ninguém, porque nós somos falhos. Então Deus precisou mandar o seu único filho, aquele que não teve erro algum, aquele que não cometeu pecado algum, aquele que cumpriu os 10 mandamentos corretamente, para nos resgatar, para que a gente tivesse a oportunidade de um dia morar na eternidade com Ele. Foi por isso para que Jesus veio, para que o tempo da graça viesse sobre nós. Sabe por quê, Rogério? Porque se nós estivéssemos vivendo no tempo da lei, ninguém seria salvo. Mas Jesus veio para nos tornar filhos de Deus, para dizer: você agora é filho de Deus. Antes você não merecia, continua não merecendo, mas agora a graça te dá a oportunidade de se tornar um filho de Deus. Jesus veio, e a morte dele, o sacrifício dele na cruz, nos tornou filhos de Deus por adoção. Porque nós não teríamos possibilidade alguma de ser salvos se nós estivéssemos debaixo da lei. Mas a graça de Deus, Jesus, a expressão do amor de Deus, veio para que hoje nós pudéssemos ser filhos de Deus. A expressão do amor de Deus.
E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. E porque vocês são filhos, aonde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Aonde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho a vocês, filhinhos amados de Deus. Se você é filho de Deus, receba o Espírito, mais o Espírito sobre a sua vida. E a palavra continua dizendo que o Espírito clama, Abba, Pai. Para quem não sabe, Abba é papai em aramaico. O Espírito clama, papai. O Espírito de Deus, o que Ele faz em nós, Ele nos dá intimidade com Deus. Porque antes nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos longe de Deus, nós estávamos distantes dEle. E simplesmente Deus pega e manda Jesus para morrer na cruz por nós. E muito mais do que isso depois, não bastasse Ele mandar Jesus para morrer por nós, o que Ele faz? Ele fala assim, eu vou dar mais um presente para vocês, eu vou mandar o meu Espírito para viver em ti. Vou mandar o meu Espírito para viver em ti. E sabe o que o Espírito vai fazer? Ele vai fazer você clamar, Abba, Pai. Papai, eu quero mais a tua presença, eu quero mais de ti. Porque quando você reconhece o que Jesus fez na cruz, quando você reconhece o sacrifício de Jesus, o que Deus fez por você, você quer mais dele. Glória a Deus. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Imagina só, gente, que loucura. De escravos a filhos. De pessoas que não mereciam nada. De pessoas que estavam aprisionadas no pecado. De pessoas que cometiam erros, que continuam cometendo erros. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Que amor é esse? Que perdão é esse? Que graça é essa que nos alcançou? Nós não somos dignos disso, gente. É muito mais do que o seu pai terrestre pode oferecer. O que Deus fez por nós é muito mais do que o seu pai pode oferecer, do que sua mãe pode oferecer. Ele nos deu a chance, gente. Nos deu a chance de um dia habitar com Ele na eternidade, de estar lado a lado do Criador dos céus e da terra. Que amor é esse? Que graça é essa? Que nós não conseguimos entender. Gente, eu quero dizer uma coisa para você. Ontem a gente já falou sobre isso também. Talvez até hoje talvez você nasceu e você já não tinha a figura de um pai do seu lado. Talvez você cresceu, você sabe quem é o seu pai, mas ele não fez o papel correto que um pai deveria fazer. Talvez o seu pai já partiu. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinho. Há um pai que entregou tudo por você. Entregou tudo por você. E eu quero dizer para você que Deus é o Pai perfeito. Ele é um Pai protetor, gente. Digo, provedor. Ele é um Pai provedor. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6:26 que fala, tem a passagem que fala sobre os pássaros, que eles não plantam, que eles não colhem, mas mesmo assim Deus sustenta eles. E a palavra continua dizendo, se Deus sustenta os pássaros, vocês não são mais importantes que os pássaros? Quem é que é mais importante que um pássaro? Quem é que é mais importante que um pássaro? Só o Rogério? Gente, a palavra continua dizendo que se Deus Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de nós. Ele provê na nossa vida. Tem alguém aqui passando fome? Tem alguém aqui que não tem nenhum teto para dormir? Tem alguém aqui que não tem nada na vida?
Gente, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem uma casa, se você tem alimento todos os dias, se você tem um emprego, se você tem uma família unida, Deus está provendo na sua família. Deus está cuidando de você. Ele é um pai provedor. O pai, ele tem que prover. E Deus, ele é um pai provedor. Porque muitas vezes nós, como filhos, duvidamos do nosso pai, que cuida de tudo, que a tudo vê, que a tudo cuida. Por que nós duvidamos dele? A partir de hoje, aprenda e descansa. Saiba que Deus é um pai provedor e Ele está provendo na sua vida. E a partir do momento que você começar a confiar nele, a partir do momento que você começar a descansar nele, Ele vai prover mais ainda na sua vida. Deus é um pai amoroso. Quantos creem que Deus é um pai amoroso? Amém? Quantos sabem que Deus é um pai amoroso? Amém? Ele é um pai amoroso, gente. Nós temos referências lá em 1 João 4,16, que a palavra diz que Deus é amor. E se Deus é pai, e a palavra define que Deus é o amor, Ele não poderia ser nada diferente disso, a não ser um pai amoroso. Um pai que cuida, um pai que zela do filho, um pai que gosta de ter os filhos perto, tanto que o que Ele fez, enviar Jesus para morrer na cruz por nós, foi para nos trazer de volta para perto dEle, de volta para a presença dEle. Foi para que a gente pudesse sentir o calor do abraço dEle. Foi para que a gente pudesse sentir o calor do amor dEle por nós. Amém? E aí tem outra referência que diz em João 3,16, até passou no vídeo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou tanto o mundo, gente. Nós não merecemos esse amor, nós não merecemos esse Pai amoroso, porque todos os dias nós insistimos em desobedecer a Ele. Todos os dias nós insistimos em virar as costas para Ele. Mas mesmo assim, o que Ele faz? Ele fala: filho, os teus pecados não anulam o meu amor por ti. As tuas falhas não anulam o meu amor por ti. Talvez alguém está se questionando: Mateus, então se Deus é um Pai amoroso, por que Ele manda a gente para o inferno? Gente, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: Deus não coloca ninguém para o inferno, você vai para o inferno sozinho. Você vai para o inferno sozinho. Deus não coloca ninguém lá. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele dá a oportunidade de nós escolhermos para onde a gente quer seguir. E Ele falou: filho, eu mandei Jesus para morrer na cruz por você, para que você visse. Jesus é o caminho que vai te trazer para o céu. Quantos sabem que Jesus é o caminho que nos leva até o céu? Levanta a mão bem alta assim. Quantos sabem? Então todo mundo aqui sabe que Jesus é o caminho. Se você for para o inferno, eu quero dizer uma coisa para você: não é por culpa de Deus, porque Deus, Ele já fez a parte dele. Se você for para o inferno, é porque você não fez a sua parte de buscar a face dele. É isso que você precisa entender como filho. Pai protetor. Lucas 22, 31, 32. Gente, vou anotando a referência. Quando chegar em casa vocês vão ler. A palavra de Deus diz lá em Lucas, Jesus está fala para Pedro. Ele falou: Pedro, o diabo, ele queria te peneirar, ele queria te destruir. Mas o que Jesus fala para ele? Jesus fala assim: mas eu vou orar ao Pai e Ele irá te proteger. Ele irá te proteger. Então Deus, Ele é um Pai protetor. Saiba que em toda e qualquer situação, em toda e qualquer tribulação, no meio da sua dor, Deus continua cuidando de você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus, Ele cuida de você o tempo todo. O tempo todo. É como tem aquela historinha que é bem antiga, que as pessoas falam, que eu acho que era a época do Orkut isso daí, que eles estão caminhando no deserto. Estão caminhando no deserto.
tá ele e Deus. Aí chega um certo momento que ele só vê as pegadas dele. Teoricamente ele fala: Deus, por que tu me abandonou? Só estou vendo as minhas pegadas. Deus fala para ele: não são as tuas pegadas, eu te peguei no colo, e eu estou caminhando contigo no colo. Então no meio do deserto, saiba que você não está sozinho. No meio da tribulação, saiba que você não está sozinho. Deus, Ele cuida de você. Mesmo quando você está longe, mesmo quando você está desacreditando nele, eu quero dizer para você que Ele cuida de você, porque Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai misericordioso. Mesmo a gente não merecendo, gente, Ele cuida de nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Pai eterno. João 14, 15 e 16. Gente, essa eu vou ter que ler. João 14, 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Amém? Amém? Gente, Ele é um Pai eterno. Como assim, Mateus? Pai eterno? A gente sabe que infelizmente nossos pais terrestres, eles se vão. Talvez você tenha perdido seus pais, seu pai. Eles se vão. Mas o que Jesus está falando aqui, Ele está falando: eu vou pedir ao Pai que Ele lhe dê um consolador, e Ele estará com você para sempre. Gente, não é por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Gente, é para sempre, por toda eternidade. Ele nunca nos deixa. Outra referência, João 14, 18, que continua dizendo: não os deixarei órfãos, eu voltarei. Não os deixarei órfãos, eu voltarei. Não pense que você não tem um pai, porque você perdeu seu pai terrestre. Não, eu quero dizer para você que o Pai eterno está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Ele te consola quando você está lá chorando no quarto. Ele te consola quando você se sente sozinho. Ele te consola quando você está passando por tribulações. Ele se alegra quando você se alegra. Ele fica contente quando você dobra os seus joelhos para buscar a face dele, porque Ele é um Pai eterno. Ele quer ter relacionamento com a gente. Ele não é um Deus distante, não, como o mundo prega. Ele não está distante de nós, Ele está próximo, próximo, próximo. Ele quer estar perto de nós. Esse é o nosso Pai, Pai Salvador. Um Pai Salvador. Quantos pais aqui, ao verem seus filhos, de repente numa situação de perigo? Rogério, se tu vê um filho teu numa situação de perigo, tu vai fazer o quê? Tu vai ficar parado ou tu vai fazer algo para salvar eles? Esse é o nosso Pai. Deus viu, gente, Ele nos viu mortos em meio ao pecado, mortos nos nossos desejos, querendo viver por nós. E Ele fez algo por nós. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar. Porque Ele é um Pai Salvador. Nós estávamos atolados em pecados. Nós não merecíamos essa graça, nós não merecíamos esse amor, nós não merecíamos esse perdão. Mas Deus, como Ele é um Pai amoroso, como Ele é um Pai protetor, provedor, um Pai eterno, Ele olhou para nós e falou: ei, os meus filhos estão precisando de ajuda. E a todo instante Ele insiste em nos salvar. Quantas vezes nós escapamos da morte e a gente nem percebe. Quantas vezes Deus nos livra de coisas que a gente nem sabe.
A cada instante Deus está cuidando de nós. Ei, presta atenção aqui. Deus, eu quero que você saia daqui lembrando disso, que Deus é um Pai provedor, que Deus é um Pai amoroso, que Deus é um Pai protetor, que Deus é um Pai eterno, que Deus é um Pai salvador. E Ele quer você. Ele quer você. Gente, não é louco a gente pensar isso? Quantos aqui, quando a gente viaja, a gente fica admirando as paisagens, a gente olha assim, nossa meu, que coisa mais linda. Olha que paisagem legal, olha que lugar lindo. Olha que lugar bacana esse. Nossa, eu nunca vi uma coisa tão linda assim. Nós ficamos admirados com a criação de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus, sendo o Pai que Ele é, Ele olha para nós e fala assim, nossa Jonathan, como tu é lindo. Que coisa mais linda que tu é, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Você é precioso, você é valioso. Você é importante para mim. Você é tão importante que eu mandei o melhor que eu tinha por você. Deus, Ele não mandou, gente, o 50º anjo para morrer na cruz por nós. Ele entregou o melhor dele por nós. O melhor dele por nós. Você não vale qualquer coisa. Você não vale qualquer coisa. Você é muito valioso. Você tem um valor imensurável. Nem todo o dinheiro do mundo vale o valor da sua vida para Deus. Nessa noite, gente, de repente até hoje você tem vivido sem um pai. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus, Ele quer se tornar o seu pai. Ele quer se tornar o seu pai. A palavra de Deus continua dizendo lá em João também, no Evangelho de João, diz assim, João 1,12 diz assim, contudo aos que receberem, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Mateus, de repente tem alguém pensando, Mateus, como eu posso fazer Deus se tornar o meu pai? A palavra aqui é bem clara, contudo, porém, entretanto, mas aqueles que receberam, aos que creram em seu nome, em nome de quem? O nome de Jesus. O nome de Jesus, a expressão do amor de Deus, a expressão do amor de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então de repente nessa noite você está pensando, Mateus, como eu faço para me tornar um filho de Deus? Mateus, o que eu faço para me tornar um filho de Deus? Eu tenho que começar a partir de agora, sei lá, eu tenho que me batizar já de cara. O que eu tenho que fazer para ser um filho de Deus? A primeira coisa que você tem que fazer para ser um filho é crer em Jesus e receber Ele. Aos que creram e receberam, você tem que crer e receber Jesus na sua vida. E a palavra diz que Ele nos deu o direito de nos tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. De repente você está buscando um caminho, você está desorientado, você está em dúvida sobre a sua vida. De repente você se culpa por seu pai ter ido embora. De repente você se culpa por alguma coisa na sua vida. Eu quero dizer para você que não se culpe. Não se culpe. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem um propósito para cada coisa. E eu quero dizer uma coisa para você: as suas feridas, as suas dores servirão para curar outra pessoa.
servirão para curar outras pessoas. Obviamente, depois que você estiver curado, a sua mágoa, a mágoa que você tem agora, depois que você deixar Deus curar ela, você vai lembrar dela e vai usar isso para curar outras pessoas. As suas experiências, as suas dores, Deus, Ele vai curar você e vai usar isso para que você testemunhe sobre o amor dEle na sua vida. Então não se culpe. Apenas receba o amor de Deus. Apenas receba o amor do Pai. Esse tema paternidade, ele mexe com todo mundo, gente. Ele mexe com todo mundo. Eu não sou pai ainda, como o Lindomar falou. Mas quando eu lembro de paternidade, a primeira imagem que vem na minha cabeça, obviamente, é de Deus, mas do meu pai. Porque, gente, desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, quando eu era criança, quando a gente morava lá em Santa Catarina, eu tenho as memórias na minha cabeça. Eu me lembro que muitas vezes o meu pai ia no mercado, e o mercado era um pouco longe, eu sempre andava com ele. Eu me lembro que quando a gente voltava do mercado, às vezes eu estava cansado, eu me lembro que meu pai me botava na garupa dele, e eu vinha em cima da garupa dele, ele vinha caminhando, e eu vinha feliz e contente. E eu sei que o meu pai, assim como todos os meus outros irmãos, eu sei que ele me exibia como um troféu para ele, com muito orgulho, com muito prazer, com muito amor. Porque, gente, é isso que um pai amoroso faz. É isso que um pai amoroso faz. Teve gente que infelizmente não teve essa experiência com seu pai. Teve gente que infelizmente não pôde ter essa experiência. Mas eu quero dizer que hoje você tem a oportunidade de receber um pai amoroso na sua vida. Um pai que quer realmente quer te mostrar, quer falar assim: ei, ali está a Márcia, minha filha querida, eu amo ela. Ela é minha filha e eu quero ser o pai dela, eu sou o pai dela. Existe um Deus que Ele tem orgulho, gente, de nós. Ele nos ama. Ele nos ama. Então, gente, não deixe que o diabo minta para você, dizendo que você não vai ter um futuro, dizendo que você não vai ser ninguém, dizendo que você não vai ser um bom pai pelo fato de repente você crescer sem uma referência de pai. Não deixe o diabo mentir para você, dizendo que você não vai dar certo, dizendo que você é uma mentira, que você foi um erro. Você não foi um erro. Você não é um erro. Você é um propósito de Deus nessa terra. Você é um propósito de Deus nessa terra. Apenas abra o seu coração e deixe Deus reinar em você. Deixe Deus entrar na sua vida. Deixe Deus ser seu pai. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Ele é um grande pai. Ele é um grande pai. E nessa noite eu peço para que você abra o seu coração. Peço para que você se desprenda de tudo. Peço para que você, de repente, se você é traumatizado no seu relacionamento com seu pai, eu peço para que você desconstrua essa imagem de um pai ruim. E a partir de hoje você comece a enxergar o pai perfeito que Deus é para você. Apenas abra o seu coração e deixe Ele vir, gente. Deixe Ele vir, deixe Ele vir, deixe Ele vir sobre você. Porque Deus, Ele vai derramar. Ele já está derramando, Ele vai derramar mais.
mais sobre cada um aqui. A pergunta do início que a gente fez na abertura: Deus, Ele quer ser nosso Pai. Nós estamos dispostos a ser filhos de Deus. Nós estamos dispostos a ser filhos de Deus. Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Eu estou disposto a ser um filho de Deus? Não caia na mentira do mundo, que o mundo fala que todos são filhos de Deus. Não, é mentira, gente. A palavra aqui é clara, que diz que aqueles que crerem e receberem Jesus, esses têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Então o que o mundo diz que todo mundo é filho de Deus é mentira. Filhos são aqueles que creem, aqueles que recebem Jesus, aqueles que obedecem os seus mandamentos. Esses são os filhos. Aqueles que recebem o Espírito Santo. Quantos querem receber? Quantos querem ser filhos de Deus? Então fique de pé nesse instante.